Olá, pessoal, tudo bem? Vamos a mais um episódio do podcast Construindo o Futuro Agora, da Autodesk do Brasil. Meu nome é Larissa Araújo e bora lá para mais um assunto sensacional. Hoje vamos falar do metaverso, conceitos, aplicações e benefícios para o setor AIC. Eu estou aqui com o Bruno Almeida, do time de marketing. Dá um oi aí, Bruno. Olá, pessoal. Muito bom contar com a presença de vocês hoje aqui com a gente. E hoje nós convidamos duas feras para falar sobre este tema. A Fernanda Machado, que é especialista técnica sênior aqui da Autodesk, e a professora doutora Lorena Moreira, da Universidade Federal da Bahia. Bom, vamos ficar aqui só observando esse bate-papo, que tenho certeza que vai ser fantástico. E Fê e Lorena, obrigada pela presença e agora a casa é de vocês. Obrigada, Larissa. Primeiro eu gostaria de agradecer pelo convite, agradecer também à professora Lorena Moreira, por participar dessa sessão de podcast. Hoje nós vamos tratar de metaverso, e como a própria Larissa falou, o metaverso, na verdade, tem uma série de tecnologias que proporcionam a sustentação desse conceito. A gente vai trabalhar um pouquinho com as tecnologias que estão dentro do guarda-chuva de realidade estendida, Então, entre aí tecnologia de realidade virtual, realidade aumentada, realidade mista, como nós podemos trabalhar com uma imersão dentro desse ambiente, de tal forma que ele se pareça, com o próprio ambiente físico, em termos do que fazer, atividade do dia a dia, compras, projetos, construção e assim por diante. E aí a gente vai entrar no potencial dessas aplicações e benefícios dentro do setor de arquitetura, engenharia e construção. Ao final da fala da Lorena, a Lorena vai tratar exatamente do ponto de vista da caracterização do metaverso, o que a gente já tem hoje de plataforma, o que é possível de fazer dentro do metaverso. Nós vamos mostrar ao final as novidades do mundo Autodesk. Então, o que a Autodesk tem adquirido em termos de produtos, novas tecnologias, para acelerar o seu engajamento no metaverso. A gente abre, então, para um debate, um bate-papo aberto aí entre eu e a Lorena para a gente fechar esse podcast. Então, de uma forma geral, pessoal, por que esse assunto é importante? A gente vê aqui um relatório da McKinsey que atribuiu uma geração de valor aí de 5 trilhões de dólares ao metaverso. Então, o fato é que o metaverso ele é grande demais para as empresas ignorarem. O ideal é que todo mundo do negócio efetivamente embarque nesse universo virtual e permita que a gente efetivamente consiga utilizar do metaverso para viver, para trabalhar, para interagir, para efetivamente romper qualquer barreira geográfica que vem existir hoje do mundo. Então, a gente tem aqui um potencial muito grande e, de uma forma geral, o ponto que a gente gosta sempre de comentar é que a gente está falando de uma evolução da própria internet. Então, é uma evolução tridimensional da internet, que é sustentada por uma série de avanços tecnológicos, tanto do ponto de vista de hardware, e aí a gente fala de óculos de realidade aumentada, fones de ouvido de realidade virtual, uma série de dispositivos multissensoriais que nos permitem imergir dentro desse ambiente. E isso pode ser utilizado, na verdade, em uma série de atitudes, de ações do nosso dia a dia. E aí, portanto, que nós devemos, então, tratar das implicações no setor de arquitetura, engenharia e construção. A gente tem um potencial muito grande de utilizar computação em nuvem, de utilizar os recursos que o próprio metaverso vai nos proporcionar para colaborar em tempo real na nuvem de uma forma imersiva. Esse é um dos pontos principais da nossa temática de hoje, como a gente vai conseguir disruptar, ou ao menos trabalhar aí com inovação radical dentro do setor de arquitetura, engenharia e construção, e é nesse ponto que a Autodesk tem ativamente atuado. Vamos falar um pouquinho para vocês sobre as parcerias, sobre a presença em um fórum global para desenvolvimento dessa plataforma, e também do ponto de vista aí de conexão com projeto, construção, operação e manutenção no ciclo de vida dos empreendimentos. Bom, então era basicamente isso que eu tinha para comentar nesse início, Eu trago aí a Lorena, então, para falar um pouquinho sobre metaverso, seus mundos,
todas as aplicações potenciais que a gente pode ter nesse universo e, principalmente, o que já está em andamento, né? Esse eu acho que é o principal ponto, o que a gente já tem, o que a gente está perdendo em não conhecer mais sobre o metaverso. Então, Lorena, seja muito bem-vinda. Olá! Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite da Fernanda e da Autodesk, né? E dizer que é sempre bom trocar experiências em prol do conhecimento técnico e científico. Grata pelo convite. E antes de falar sobre metaverso, né? Metaverso e seus mundos, eu gostaria de falar um pouco sobre uma tecnologia de forma mais abrangente e como ela vem sendo utilizada entre as gerações. É o carro, a televisão, o computador, smartphones, smart glasses. Eles atuaram e atuam como tecnologia-chave entre as várias gerações, seja a geração X, millennials, geração Z. E aí, nesse caso, eu destaco os smartphones e também os smart glasses, ou headsets, que eles são considerados tecnologias-chave para as últimas gerações. E isso está muito atrelado à realidade aumentada, realidade virtual e o metaverso, que eu vou falar daqui a pouquinho. E também aliado a essas questões de processo de mudança da tecnologia, né, isso tem sido cada vez mais veloz. Então, enquanto que, por exemplo, o automóvel levou 62 anos para atingir 50 milhões de usuários, a televisão levou 22 anos, o computador 14 anos, o celular 12 anos e o Pokémon Go, aquele joguinho que ficou bem famoso, né, e por sinal, o termo realidade aumentada foi bastante conhecido quando as pessoas utilizaram esse jogo em 2016, quando ele foi lançado, levou apenas 19 dias para atingir 50 milhões de usuários. Então, vejam como essa tecnologia está cada vez mais veloz, cada vez mais rápida. Outro fator que eu gostaria de ressaltar também é a adoção do 5G. Essa adoção do 5G, ela está definindo o caminho para o metaverso. Né? Então, assim, o tempo gasto em aplicativos em realidade aumentada dobrou para 2 horas por semana e até, assim, é uma previsão, né, que até 2025 espera-se que esse consumo seja de 2 horas a mais de conteúdo de vídeo. Né? A gente tem percebido que o vídeo está sendo mais utilizado até mesmo nas redes sociais e que a previsão é que 1h30 dessas 2 horas aí por semana até 2025 é que seja utilizado em óculos de realidade virtual e realidade aumentada. Então, a questão da popularização aí desses devices é um fator importante. Agora, a gente entrando mais assim no conceito de metaverso, né? A origem do termo vem do romance de ficção científica, no Crash, né? Isso acho que é sabido né? Muitas pessoas falam de como surgiu o termo, né? Foi escrito pelo Neil Stephenson em 1992, esse romance. E esse termo ele combina as palavras meta, que significa além, com o radical verso, né? Que vem formar essa palavra metaverso, né? Definindo aí a próxima, como a Fernanda falou, a próxima geração da internet, em que usuários irão se conectar por avatares em um espaço tridimensional. Esse espaço tridimensional ele pode ser imersivo e sem limites físicos, né? Então, assim, a gente já vê alguns jogos que exploram esses elementos do metaverso, inclusive esse mundo dos jogos também investe bilhões nessa tecnologia, né? E incrementando muito mais esse mundo. E alguns jogos já têm isso, né? Já exploram e são os primeiros termos, né? Os primeiros exemplos associados a esse termo de metaverso. Agora, enquanto assim, essência, o metaverso ele busca transferir para o espaço virtual experiências primordiais que desenvolvemos no mundo real que dependem da coexistência com outras pessoas, ou seja, interações sociais, profissionais, acadêmicas, econômicas, políticas, etc. Uma outra questão associada. Então, Arena, a chave do metaverso, na sua visão, é a colaboração? É isso que o metaverso está buscando? Sim, perfeito, perfeito. Então, assim, sem interação social, sem essa colaboração, não há o metaverso, né? Eu acho, claro, que tem muito a crescer ainda, o metaverso, tem muito a crescer, inclusive em termos de tecnologia, né? E popularização desses devices, desses sensores, como você falou. Não apenas a popularização, mas também a criação de novos, né? Wearables,
e devices que sejam específicos para o metaverso. Uma outra questão também bem associada ao metaverso é a própria taxonomia do metaverso, né? Que envolve, como eu já falei, os devices, né? Esses equipamentos físicos e sensores. Esses sensores eles podem estar atrelados a um macacão, a um óculos, a determinados equipamentos que a pessoa pode utilizar. A questão de reconhecimento, né, e renderização, né, por meio de também aparatos tecnológicos, geração de cenários, né, que é o que a gente mais consegue visualizar, a própria interação do usuário, né, que isso é bem forte, que tem as várias formas de interação do usuário, os métodos técnicos estão mais associados à tecnologia do metaverso, como vai viabilizar isso, e as aplicações, né? As aplicações, como eu já falei um pouco dos jogos, simulação para o marketing, para o comércio, para a educação, e isso a gente vai ver também um pouquinho mais na frente. E que atividades nós podemos fazer no metaverso, né? Que atividades nós podemos explorar? Bom, tem bastante coisa que dá para se fazer no metaverso. Além da questão da socialização, que é bem forte, né? A criação de avatares. Esses avatares, cada vez mais, eles estão mais próximos fisicamente, né? Com o ser humano, mas o conceito, na verdade, a questão de você adentrar o metaverso com um avatar, e eu trago até um filme do Ready Player One, que é Jogador Número 1. Esse filme é muito bom. É muito bom. Que, assim, para quem quiser entender um pouco como é o conceito de metaverso, eu sugiro assistir o filme logo no início, sem spoiler, mas o personagem principal, ele adentra a Oasis, né? E aí ele descreve que todo mundo pode ser o que quiser na Oasis, né? Independente de gênero, de forma. Então, tem muito isso, né? Na questão da criação do avatar, você pode ser quem você quiser. Outra atividade que pode ser feita no metaverso é trabalhar, né? Criar os nossos próprios espaços de trabalho, trabalhos virtuais. Desfrutar também, na questão do lazer, é bem forte, ter experiências de forma imersiva. O jogo, como já foi falado, e compras, né? Essas compras, a parte do marketing está bem forte associado à compra. Recentemente foi lançado um novo headset que ele tem um controle, ele vai acompanhando o olhar, então isso também fala-se muito que essa questão desse rastreamento da visão de quem está utilizando os óculos também vai ser voltado para o marketing e para a questão da compra, né? Porque tem isso, a gente já tem isso no sentido, né, nos nossos computadores, de saber locais onde a pessoa clicou, que chamou mais a atenção do olhar. Então, isso também já está sendo visto no metaverso, né? O olhar do usuário ali, do seu avatar, para onde é que chama mais atenção. Então, e fazendo até um paralelo, Lori, hoje, pelo menos do lado da IoT, né, isso existe também, né? Então, por exemplo, você entra numa loja, você está com o celular ligado, ele está com Bluetooth, se a loja tiver um beacon, que é basicamente um dispositivo com um campo ativado, né, que identifica se você passa muito tempo naquela gôndola da loja, ele vai começar a te mandar mensagem, SMS, propaganda. Então, a gente tem essa digitalização e essa imersão, tanto do lado físico, com sinais virtuais, né, como do lado aí virtual, como você está dizendo, do metaverso, com o mundo físico, né? Então, é bacana e essa convergência de tecnologias acaba nos trazendo para o virtual de qualquer forma, né? Exatamente. Inclusive, a possibilidade de a gente adquirir um item no metaverso para o seu avatar e você adquirir esse item para o mundo real, seja uma peça de roupa, um tênis, você pode estar utilizando o mesmo tênis, por exemplo, que o seu avatar estiver utilizando. Então, assim, bom, a gente não sei se é bom ou ruim, mas essas, digamos assim, essas propagandas vão continuar nos perseguindo, seja no mundo real ou no mundo virtual. Com relação às plataformas, já existem várias plataformas criadas, né? Seja a plataforma dos jogos, que, como eu já falei, né,
foram os primeiros, que aí tem o Roblox, Sandbox, tem a Decentraland, tem a Upland, e cada vez mais, né, isso vem, assim, veicula-se bastante na mídia a questão desses terrenos virtuais, né? E os terrenos estão sendo comprados com montantes, assim, quantias são bem caros esses terrenos virtuais, né? Então, assim, cada plataforma dessa, ela tem a sua moeda própria, digamos assim. Então, a Decentraland tem a Mana, que está associada à criptomoeda, que está associada ao NFT, e aí já vem também um mundo, né, de possibilidades em termos de transações comerciais, né? Então, assim, por exemplo, na Decentraland, ela ficou bastante conhecida quando a unidade do maior banco dos Estados Unidos, o JP Morgan, foi criado na plataforma e um de seus terrenos foi vendido por 618 mil unidades da moeda, né? Dessa moeda que, convertida, né? No caso, ele já tem notícia de que foi negociado um valor recorde na Decentraland de 2,4 milhões de dólares, né? Que seria, né, convertido em torno de 13 milhões em criptomoedas, né? Então, assim, também é um novo mundo que se abre nesse sentido. Um outro exemplo de plataforma é a Upland, né, que tem também vários anúncios de terrenos, e aqui no Brasil, né, a chegada no Brasil, houve o lançamento da chegada dessa plataforma com terrenos no Rio de Janeiro e em outros lugares daqui do país. Tem a plataforma Spatial, que ela é um pouco voltada até mais para a questão cultural, né, que ela se intitula The Metaverse for Culture, em que artistas eles estão expondo suas obras nessa plataforma e, inclusive, associando a vídeos, a imagens animadas, a venda também dessas obras de arte. Então, as pessoas podem criar seu avatar, podem estar ali, né, visitar aquela galeria de arte, inclusive pode criar a própria galeria de arte e convidar seus amigos para que visite ali aquela plataforma e, enfim, a sua galeria, ou podendo também ser outro espaço que pode ser realizado, né, e configurado para um determinado propósito. Então, assim, é realmente um mundo de possibilidades, e essas plataformas, algumas pessoas criticam no sentido de, já é o metaverso, é o início de tudo isso, né? É o início do metaverso. Acho que muita coisa boa ainda há por vir nesse sentido. E aí você falou de cultura, né? Você falou de venda de terreno no Decentraland. Em termos de aplicação na área de arquitetura, engenharia, construção, é o que você tem visto em andamento, né? Dentro desse início que você disse que é o metaverso. Olha, tem bastante coisa. Então, assim, no mundo dos esportes, já tem times, né, de liga profissional dos Estados Unidos que já construíram estádio no metaverso, e aí convida os torcedores para visitar esses estádios. Então, tem também a última temporada do NBA, por exemplo. Ele foi recriada digitalmente por um time, o time Brooklyn Nets, se eu não me engano, também já para associar ao metaverso futuramente. Então, tem vários times que estão aderindo a essa nova modalidade. Também um exemplo no mundo dos jogos. O Manchester City e o Real Madrid já fecharam parcerias para criar essas experiências de entretenimento. No Brasil, o Corinthians está com plataforma virtual também, que os fãs podem conhecer a arena. Foram tiradas, inclusive, mais de 900 fotos para deixar esses conteúdos, né, disponíveis para os fãs. E isso tudo também é possível da gente associar com a arquitetura. Então, essas arenas que foram construídas no metaverso, por exemplo, poderiam ter sido visitadas previamente, né, no ambiente virtual. Isso dá uma margem, né, a várias possibilidades de associar com o universo da arquitetura, engenharia e construção. Inclusive, ainda também, né, voltando um pouquinho para os esportes, a Amanda Nunes, né, brasileira, está também criando o seu avatar e disponibilizando o seu treino para as pessoas. Temos aí também associado a corridas, atletas de alto rendimento, você saber, por exemplo, qual a métrica, né, de Usain Bolt, como você está. E ali tem um estádio projetado para aquilo, e você ter Eu nunca vou essa alcançar o Usain Bolt na vida, né?
Eu acho que vai ser difícil alcançarmos, mas para saber o quanto estamos distantes dele, a gente vai conseguir, tendo essas métricas dele e de outros atletas, né, de alto rendimento, ou até mesmo de seus colegas, né, e ter ali digamos assim, uma motivação a mais, né, para realizar atividade física, que às vezes é difícil. Então, essas imersões, elas acabam reverberando também em estimular o nosso corpo, né? Não é só uma imersão no qual você fica ali parado, coloca um óculos de realidade virtual, né, imerge em uma determinada plataforma e está ali para assistir uma experiência, etc. A gente também pode fazer exercício, né? A gente pode utilizar, por exemplo, atuadores, né? Para, por exemplo, mudar alguma coisa no metaverso. Então, esse tipo de interação que é interessante. A gente sai desse papel hoje, no qual a gente senta na frente de uma tela para assistir, né? E passa a ter essa atuação, né, nesse mundo virtual também. Essa mudança de paradigma, na minha opinião, ela vai ser fantástica para quem trabalha com projeto, principalmente, né, que precisa, né, entender melhor, dentro de uma determinada escala, da escala humana, como está aquela arquitetura, qual é o material aplicado, se aquele material ele passa efetivamente aquela sensação que o arquiteto queria para aquela pessoa. A gente passa realmente a adentrar no projeto de uma forma imersiva e bastante interessante para dar feedback, né? Eu consigo aqui já ter vários insights do ponto de vista de AEC por meio da sua fala. Com certeza, né? Então, assim, é um mundo de possibilidades. Inclusive, o escritório, né, de Zaha Hadid já tem uma iniciativa de cidade no metaverso. Então, ele chama de Liberland Metaverse, né, que é o CEO, né, que é o Patrick Schumacher, que é quem ficou, né, tomando conta do escritório da Zaha, criou né, e todo o escritório criou essa cidade e permite que as pessoas comprem esses lotes, né, como já foi falado, esses lotes nas cidades, e os avatares, né, poderão utilizar. Então, já tem até dados que já recebeu 600 mil visitantes e pode ser acessado por uma plataforma chamada Metaverse, que é uma plataforma na nuvem. Outra questão também que é associada a projeto é que aquela velha história, né? Quem vai construir o metaverso, né? Então, o escritório de Zaha até se lançou dizendo assim, essa questão, são os designers ou são os arquitetos, né? Então, tem também essa não sei como é que eu posso chamar essa questão aí, ou são os dois. Essa polêmica. Essa polêmica, obrigada. Para se construir o metaverso. Né? Então, e outra questão também dessa cidade, né, criada pelo escritório de Zaha, é que ela é projetada e permite que ela seja fisicamente realizada em algum momento no futuro. Então, quer dizer que esses modelos que foram criados para o metaverso, eles podem ser materializados fisicamente. E aí a gente entra num outro conceito... A gente já responde, né, Lore, que são realmente os arquitetos que têm que fazer, porque, em teoria, um designer de game, ele não tem esse background técnico de projeto, né, para construir algo, né? Talvez se for... eu acredito que vai existir uma divisão. Se for 100% virtual, né, se não existir essa previsibilidade de construir do mundo real, aí sim, né, um design de games ele vai se envolver. Mas não, é um projeto que daqui a 10, 15 anos vai ser construído. Aí eu entendo que seria mais o papel do arquiteto. Acho que a gente acaba aí já dando algumas dicas, né, tendo alguns insights sobre como vai ser. Esperamos que sim. Inclusive, já tem experiências, né, de que as pessoas que compram o imóvel, né, por exemplo, comprei um imóvel e a construtora vai fornecer NFTs. Um NFT vai ser, digamos assim, benefícios, né, que a gente não falou ainda do token não fungível, vai ser benefício, concessões que a pessoa vai poder participar de um clube, por exemplo, né, uma associação. E o outro benefício pode ser acompanhar virtualmente o edifício que está sendo construído. Né? Isso aí a gente já vai para um outro termo, que é o gêmeo digital. Então, está tudo isso assim, interligado, né, envolvido nesse novo mundo do metaverso.
Bom, então você falou, né, desse potencial que a gente tem de comprar um terreno, né, de construir nossa casa, de construir um estádio, enfim, de pensar, por exemplo, em fazer um projeto nesse mundo virtual, a gente frequentar esse mundo virtual até ele ser efetivamente construído no mundo físico. E aí minha pergunta, na verdade, é uma curiosidade que eu tenho, como é essa transação comercial, né? O que me permite, por exemplo, comprar um terreno no metaverso, que eu sei que ele efetivamente vai ser meu, não vai chegar, por exemplo, um hacker e vai roubar esse terreno de mim para ele, ou nesse momento, né, que existe algum tipo de problema dentro daquela plataforma, eu perco aquele terreno. Então, o que é que garante, do ponto de vista da propriedade, que uma vez que eu comprei um terreno no metaverso, aquele terreno é meu? Essa é uma pergunta que eu tenho, eu acredito que muitos têm, né? O que é que dá segurança para a gente de investir nesse mundo, né? Excelente pergunta. Eu acho que aí a gente vai entrar no mundo, né, das criptomoedas, porque assim realmente normalmente as transações que serão feitas no metaverso e que já estão sendo feitas no metaverso são feitas, né, com criptomoeda. Então, uma forma também é por NFT, né? Então, esse NFT é o principal método de monetização e troca de valores dentro do metaverso. Aí tem duas questões, né? O NFT é tipo um certificado de autenticidade para esse bem digital. E o NFT ele está inserido na blockchain. Então, na prática, né? Funciona como uma espécie de certificado digital que vai garantir essa originalidade. Isso que você falou do hacker não invadir e, digamos assim, tomar essa originalidade. E aí ele vai poder ser utilizado para representar qualquer tipo de item, né? Seja o terreno, seja obras artísticas, né? Músicas. Então, é uma gama, né, digamos assim, de bens que podem ser comprados, né? E o que vai garantir que isso não vai ser, digamos assim, tomado é a blockchain, né? Que é que dá segurança, né? Blockchain assim de uma forma bem a tradução, né, cadeia de blocos, surgiu em 2008 e justamente vai validar essa transação, o registro, e ele foi desenvolvido para fornecer mais segurança, justamente para essas transações digitais. Aí, de uma forma mais simples, né, para as pessoas entenderem, é como se cada bloco fosse único, né? E está criptografado, como se fosse uma espécie de quebra-cabeça. Então, se uma pecinha se modifica, não é possível montar o quebra-cabeça. É isso que dá a garantia, né, que essas transações aconteçam de uma forma segura, porque assim o bloco criado será exatamente o mesmo bloco recebido. E isso vale para qualquer coisa que possa ser digitalizada, como eu falei, né, dados pessoais também, contratos. Então isso está bem amarrado nesse sentido. Excelente. Então, querendo ou não, né, a parte de transação comercial realmente é uma transação segura, né, garantida aí por criptografia, né, etc. Bem bacana, Larissa. E aí eu quero aproveitar, né, para falar um pouquinho sobre a visão da Autodesk, sobre esse mundo, né, sobre essa disrupção, sobre tudo que a Lorena comentou ainda há pouco, de transformação dentro do metaverso. Bom, então, na Autodesk, né, qual é a visão da Autodesk sobre o metaverso? A gente acredita que o real valor do metaverso está como ele pode transformar a maneira como as equipes elas trabalham, elas colaboram diante de diversos desafios globais, né? Então, a ideia da Autodesk é colocar a colaboração no centro e a gente definir metaverso como ambientes virtuais imersivos, onde esses inovadores, né, essas pessoas inovadoras, elas podem colaborar, né, para criar, simular, iterar diversos empreendimentos, diversos projetos, inclusive a própria construção virtual e física, né, daquele empreendimento, né, em diferentes escalas, né, tanto na escala aí da edificação como na escala da infraestrutura. E a questão é a seguinte, em termos de desenvolvimento tecnológico, né, os produtos, as soluções tecnológicas em si, elas acabam tocando todo o ecossistema do metaverso, né, que acaba passando um pouquinho por aqueles building blocks, né, que a própria Lorena comentou logo no início da nossa conversa. Então, a gente vai ter que ter uma infraestrutura em nuvem, uma arquitetura robusta para efetivamente sustentar essa plataforma.
A gente vai ter que ter aplicações descentralizadas, a gente vai romper barreiras geográficas, barreiras físicas e garantir que haja, dentro desse mundo novo, uma colaboração em tempo real imersiva. A gente sai daquele papel de projetista sentado na frente de uma tela para efetivamente adentrar no nosso projeto e construir em cima dele. Então, dentro dessa lógica, a plataforma da Autodesk ela vai acabar sendo uma ferramenta de construção para criar esse mundo. A gente vai estar, na verdade, ali no back-office, construindo todos os ativos digitais para materializar uma cidade, como a própria Zaha Hadid fez, ou um estádio de futebol, ou a minha habitação dentro do metaverso e assim por diante. O nosso papel aqui, enquanto provedores de tecnologia, vai ser fornecer os instrumentos necessários para a construção desse mundo, e para aproveitar ao máximo as possibilidades aí de transações, principalmente comerciais. Então, essa é a ideia que a gente tem. Em termos de tecnologias imersivas, o metaverso em si, ele foi cunhado ainda na década de 90. A Lorena até comentou como isso aconteceu, foi dentro de um novel, etc. E na década de 80, a gente teve efetivamente a primeira tecnologia dentro desse mundo de digitalização para adentrar nos devices, nos computadores, etc., que foi o AutoCAD. Então, o AutoCAD foi o nosso primeiro passo, a gente evoluiu para a própria realidade virtual, para a parte de manufatura, para o Alias, que praticamente foi um portfólio que acabou nos conduzindo ao desenvolvimento do VRED, da parte nossa de M&E, de mídia e entretenimento, e o fato é que a gente tem cada vez mais construído um desenvolvimento voltado para customizações, APIs abertas e o vínculo disso com experiências virtuais. Então, a gente tem o Forge, que é um dos nossos grandes pontos focais de desenvolvimento, o Forge que hoje está dentro da nossa Autodesk Platform Services, e o The Wild, que eu vou falar um pouquinho mais adiante, que foi a empresa que nós adquirimos no início desse ano, voltada exatamente para esse intuito de acelerar o processo de construção do metaverso. Então, de uma forma geral, essa aquisição acaba sendo um ponto de inflexão agora em 2022. O metaverso em si, o que ele significa na prática, ter ativos digitais referentes a modelos, construções, conversas, mídias, dados, gerenciamento de projetos, etc. E hoje o The Wild acaba trazendo esses recursos de uma forma colaborativa. Então, a gente tem uma plataforma imersiva que permite que a gente tenha experiência compartilhada, permita que a gente rastreie problemas de projeto, que a gente consiga fazer prototipagem imersiva, Então, eu estou dentro de um ambiente, de uma sala, eu vou precisar refazer o layout daquela sala. Bom, eu tenho ali uma série de materiais e eu vou começar a prototipar, testar materiais, testar layout, testar pé direito, avaliar se dentro da escala daquela pessoa, aquele projeto está adequado ou não. Então, o The Wild, ele é um primeiro passo nesse sentido, E o Prospect Iris VR, que foi adquirido pelo The Wild, então a gente teve uma escadinha aí. O The Wild adquiriu o Prospect Iris VR e a Autodesk adquiriu o The Wild logo, por conseguinte, de brinde, temos aí o Prospect Iris VR também. Então, toda a parte de coordenação BIM, ela é proporcionada pelo Prospect Iris VR e vinculado com as soluções de projeto, Então, entra aí o Revit, o Navisworks, a própria Construction Cloud para fazer esse vínculo com essa plataforma imersiva. Bom, em termos de evolução, a Epic Games, a gente sabe que é a criadora do Fortnite, O Fortnite que acabou sendo um dos propulsores aí desse próprio conceito aí de metaverso. A Epic Games ela tem tanto o Unreal Games como o Twinmotion, e hoje a Autodesk tem uma parceria com a própria Epic Games. Então, o que está acontecendo no nosso mundo aí de desenvolvimento? Grande parte das ferramentas, dos elementos do Unreal estão sendo incorporados no The Wild para agilizar, para acelerar o seu potencial de colaboração em tempo real. Esse é um ponto
importante para quem acompanha aí a evolução tecnológica dentro do mundo de AEC. E o outro ponto é o Twinmotion. Então, a Autodesk ela está com um acordo em desenvolvimento junto com a Epic Games para que aqueles usuários que tiverem Revit, né, que estiverem modelando no Revit, fazendo seus projetos no Revit, tenham acesso ao Twinmotion dentro da sua assinatura do Revit. Então, esse é um outro passo no qual a gente vai conseguir trabalhar cada vez mais com modelos virtuais renderizados em tempo real, né, que permitem a gente ter essa característica da realidade do mundo físico dentro do mundo virtual. E aí, para complementar aí minha contribuição, né, dentro desse bate-papo com a Lorena, um último ponto é a participação da Autodesk no Metaverse Standards Forum, né? Então, o que tem acontecido hoje, e que a gente tem visto até pela conversa que tivemos, é que existem uma série de plataformas distintas que estão criando suas próprias aplicações de metaverso, né? E a ideia do Metaverse Standards Forum é exatamente criar um Open Metaverse, né? Então, a gente tem aí empresas, organizações do mundo todo que vão se unir para criar uma base tecnológica do metaverso aberto, permita que haja uma série de conexões entre aplicações e plataformas. Então, era isso que eu tinha para comentar, né, de contribuição. Aqui é uma visão, é importante a gente passar um pouquinho da visão do que essas integrações em tempo real, né? Então, o próprio Revit, junto com o Twinmotion, né, junto com o The Wild, vão permitir que a própria experiência de realidade virtual imersiva ela seja realmente muito próxima da realidade. À medida que o desenvolvimento de um projeto ele avança, a gente tem 1000 opções, né, de design, a gente pode ir ali testando e já visualizando o mais próximo da realidade possível o resultado daquele modelo digital. Então, são pontos nos quais, né, a gente consegue se animar muito por ter cada vez mais uma força tecnológica para criar projetos praticamente reais, né, dentro do mundo virtual. E aí entra a questão das APIs, né? Quando a gente fala aí do fórum, né, fala dessa ideia de criar um Open Metaverse, etc., grande parte desse intuito, ele visa a gente criar efetivamente APIs abertas, né, que os clientes podem se conectar. Então, óbvio que, assim como com o Forge, a gente deixa a cargo dos clientes, dos nossos parceiros de tecnologias, esses desenvolvimentos, né, eles ficam livres para desenvolver e conectar o que quiser, e esse é o próximo passo em termos de padrões, né? Uma vez que esses padrões estiverem estruturados, a gente vai partir também para essa abordagem de plataforma que enfatize uma API verdadeiramente aberta. Bom, então, era isso que eu tinha para colocar. A gente tem uma série de casos hoje, né, com o The Wild, que é importante comentar, casos que são muito oportunos dentro de um ambiente hospitalar, né, que a gente precisa fazer uma série de testes ainda na fase de projeto para ter um entendimento se aquele layout, aquela logística dentro de um hospital, etc., ela está correta ou não. A realidade imersiva ela já traz uma série de benefícios para esse tipo de simulação, né, criar realmente frontes ou ambientes de guerra, né, que permitem essas simulações imersivas. E o outro ponto, né, a gente falou de hospital, mas também infraestrutura, né? Então, a gente pode criar também uma sala que permita que essas simulações auxiliem lá na frente um operador no mundo físico, né, no mundo real. Então, por que não treinar as pessoas dentro do metaverso, né, dentro de uma realidade segura, que evita acidentes, né, evita riscos, e, posteriormente, quando essa pessoa já tiver treinada, né, já estiver com aquela capacidade operacional correta, dentro dos padrões da companhia, ir a campo para repetir, né, operacionalmente aquilo que ele aprendeu no metaverso. Então, são alguns exemplos aí que a gente tem, bastante interessantes, e eu vou abrir, então, para uma consideração final, né, um pequeno debate aí com a própria Lorena. Lorena, você tem alguma pergunta em relação ao que eu falei? Eu também... do ponto de vista, acabei perguntando algumas coisas durante a sua fala, né? Mas eu acho que, do ponto de vista de futuro, a gente está muito perto do que pode vir a ser realmente essa colaboração em tempo real, imersiva,
em qualquer ambiente da nossa vida, né? Não só no trabalho, como nas relações pessoais, né? Como no mídia de entretenimento e assim por diante. Certo. Eu assim, achei ótimo a novidade, não sabia. E eu gostaria de acrescentar que muitas dessas soluções, inclusive, seja inserida no metaverso ou não, elas já existem por meio da realidade aumentada e virtual. Então, até posso comentar um caso em que eu estou atuando como consultoria em que foram geradas imagens em 360 acopladas ao óculos de RV a partir do Revit para um hospital em São Paulo. Então, assim, isso já está sendo feito, né? Seja com um nível menor ou maior de imersão, né? Então, utilizando ou a realidade aumentada, ou a realidade virtual, ou associada a essas realidades, né? Então, assim, isso tudo é um processo, né? É um processo de desenvolvimento tecnológico. Então, a gente vai chegar ao metaverso, né? Digamos assim, a maturidade do metaverso em alguns anos, e agora a gente tem também muita coisa robusta do ponto de vista da realidade aumentada e realidade virtual. E apenas só para voltar assim, a primeira fala, né, da questão de quando o Pokémon GO atingiu 50 milhões de usuários em 19 dias, né? Quanto será que o metaverso vai atingir? Né? E aí já tem uma pesquisa que fala que em 2026, 2 bilhões de pessoas estarão no metaverso. Então, assim, é muita gente. Realmente muita gente, aqui na internet. É uma oportunidade, são oportunidades de negócio, né? Dá para monetizar muita coisa com 2 bilhões de pessoas dentro de um ou mais ambientes virtuais. Né? Não dá, é inimaginável. E não falaremos mais, vai entrar em meta, como a gente acessa a internet, né? Isso nem vai ser mais discutido, a gente já vai estar imerso nesse mundo. Mas é isso aí, gostaria de agradecer mais uma vez o convite, foi muito legal esse bate-papo. Pois sim, eu ia puxar uma fala nerd, né, que a gente está quase chegando no conceito de computação ubíqua, né? A gente nem nota mais, mas está totalmente vinculado com o mundo, com os computadores, com o mundo digital, sim, etc. É tão natural que a gente nem nota, né? Então, tem as Alexas da vida, tem o próprio celular, né? Enfim, tudo isso acaba imergindo a gente sem querer, né? Faz parte aí do mundo. Então, também gostaria de agradecer, Lorena, pela presença, foi muito legal o bate-papo, né? E deixar os ouvintes aí à disposição, caso tenha alguma pergunta. A Lorena Moreira está no LinkedIn, eu também estou no LinkedIn, né? Eu acredito que alguns de vocês já me conheçam, mas procura lá Fernanda Machado, Autodesk, Lorena Moreira, UFBA, e vocês vão encontrar a gente para trocar uma ideia, tá bom? Então, novamente, muito obrigada. E até a próxima. Obrigada. Muito ricas todas as explicações sobre o metaverso, mas antes da gente encerrar, Lorena, quando a gente enfim estiver aí dentro do metaverso, qual vai ser a primeira coisa que você vai comprar? O que mais te interessa? Eu acho que é experiência, né? Mais que bens, assim, eu acho que eu vou vivenciar a experiência. E, por sinal, eu já estou em algumas dessas plataformas, né? Olha. Experimentando, vivenciando shows, a parte de galerias, né? Um pouco dessa parte cultural. Eu acho que é um pouco por aí. Sensacional. Fernando, e você? Eu acho que eu compraria um terreno e faria uma cidade nova. Gosto de criar as coisas, né? Acho que eu ia criar uma cidade nova, convidar os amigos, a família para curtir, né? Para andar pela cidade. Eu iria por esse caminho. Valeu, pessoal. Bom, esse episódio está chegando ao fim. Tomara que você tenha gostado do nosso conteúdo de hoje. Nos siga nas nossas redes sociais, fique ligado no portal de podcast www.autodesk.com.br/campaigns/podcast. Até a próxima.